Olá, meu nome é Aline e por meio desse vídeo eu gostaria de compartilhar com você o testemunho de vida do meu filho Miguel. O Miguel, ele nasceu com uma cardiopatia congênita grave e incompatível com a vida, chamada de transposição das grandes artérias. Mas para a honra e glória do nome santo de Deus, hoje ele está em casa se desenvolvendo como uma criança saudável. No dia 17 de abril desse ano, eu dei à luz ao Miguel. Porém, ele nasceu prematuro, de 34 semanas e bem pequenininho, com 1,860 kg. Nós não tínhamos feito durante a gestação um exame que é muito importante, que é o ecocardiograma fetal. Esse exame ele precisa ser feito normalmente entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Porém, como nós não realizamos, eu não realizei esse exame durante a minha gravidez, eu não tinha ideia de que o Miguel era cardiopata. Então, sim, nós sabíamos que por conta da prematuridade, o Miguel iria ser internado na UTI, ele iria ser entubado, para amadurecimento do seu pulmãozinho, para ganhar um pezinho, para então ele receber alta. Porém, nós não sabíamos o que a gente estava prestes a passar. Então, esse momento que foi muito mágico do parto, do nascimento dele, acabou se transformando num dia de muito pesadelo, um dia terrível, porque nesse mesmo dia o Miguel nasceu e foi a maior felicidade da minha vida, mas nesse mesmo dia eu corri o risco de perdê-lo. Porque sem o diagnóstico prévio da TGA, o Miguel ele precisou lutar muito pela sua vidinha desde o primeiro dia. Mas o Senhor foi com ele e fez ele vencedor em tudo. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui é compartilhar o testemunho da vida dele e a minha experiência com tudo isso. A transposição das grandes artérias é uma cardiopatia congênita, uma das mais comuns dentre as malformações cardíacas congênitas. Então, ela representa aí de 5 a 7% dessas cardiopatias. E sem intervenção nenhuma, a TGA ela é letal. Então, por essa imagem aqui a gente consegue observar um coração normal, um coração saudável. Então, a gente tem aqui uma das grandes artérias, que é a aorta, essa em vermelho. Ela se origina, ela sai do ventrículo esquerdo. Enquanto a outra grande artéria, que é a artéria pulmonar, que é essa azulzinha aqui, ela sai do ventrículo direito. Porém, no coração da criança com TGA, a aorta sai do ventrículo direito e a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo, ou seja, acontece aí uma transposição, uma troca dessas grandes artérias. E a única forma da criança sobreviver é realizando uma cirurgia de correção, que no caso do Miguel foi realizada a cirurgia de Jatene. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o fluxo sanguíneo em um coração normal. Então, o sangue, ele vem sem oxigênio do corpo, ele chega na parte direita do coração, então no átrio e no ventrículo direito, e aí ele vai ser bombeado para os pulmões por meio da artéria pulmonar, para que então esse sangue ele seja oxigenado. O sangue oxigenado chega, volta para o lado esquerdo do coração e por meio da aorta é bombeado para o corpo e aí o ciclo se completa e se repete. Então, a gente consegue observar que no coração normal existe aí uma linha em série do fluxo, ou seja, o sangue oxigenado ele vai se misturar com o sangue não oxigenado. Então, a gente tem que dos pulmões, o sangue oxigenado vai para o lado esquerdo do coração e por meio da aorta, esse sangue oxigenado, ele é bombeado para o coração e vai alimentar todos os órgãos, os demais órgãos. O sangue não oxigenado, que a gente pode dizer assim sujo, ele volta então para o lado direito do coração e vai para os pulmões por meio da artéria pulmonar, onde novamente ele vai ser oxigenado e aí o ciclo se repete. Isso no coração normal.
No coração, que tem a transposição das grandes artérias, como que funciona? O sangue, ele vem do corpo para o lado direito do coração, porém, ele volta para o corpo por meio da aorta, sem nenhuma oxigenação. O sangue vem dos pulmões, o sangue oxigenado vem dos pulmões, chega na parte esquerda do coração e volta para os pulmões por meio da artéria pulmonar sem passar pelo corpo. Ou seja, a gente nota aí que existem duas circulações, né? Que os médicos falam que são circulações paralelas. Então, o sangue sem oxigênio fica circulando pelo corpo e o sangue oxigenado fica preso ali nos pulmões. Então, é isso que acontece, uma circulação paralela, onde eu tenho que os pulmões vão ter esse sangue oxigenado que vai lá para... que volta então para os pulmões, e o sangue não sem oxigênio que fica ali circulando pelo corpo. Então a gente não tem a mistura do sangue oxigenado com sangue não oxigenado. E o que aconteceu na vida do Miguel foi assim uma sucessão de milagres, milagre após o outro. Porque logo depois que o Miguel nasceu, ele teve esse episódio de cianose, que eles falam, que é quando as extremidades do corpo do bebê começam a ficar roxo por falta de oxigenação. Então, mesmo entubado, mesmo com ventilação mecânica, o Miguel ele estava com uma saturação de 55%. Então, aí foram investigar, e aí, então, depois de tudo isso, que o menino estava quase morrendo, é que houve aí então o diagnóstico da TGA clássica, e aí para que ele pudesse ter a sobrevida, né, para que ele pudesse sobreviver ali naquele momento, então ter a chance de realizar a cirurgia de correção de Atene, seria necessário fazer com que o sangue de um lado do coração que tem oxigênio se misturasse com o sangue do outro lado do coração que não tem oxigênio. Todo recém-nascido tem esse canal de comunicação que faz essa mistura do sangue oxigenado com não oxigenado. Porém, depois que o bebê nasce, a tendência desse canal é se fechar. E, além disso, o canal do Miguel era muito estreito. Então, os médicos viram ali a necessidade de realizar esse procedimento de Haskins, né? Que é, na verdade, um cateterismo utilizando ali um balãozinho. Então, eles colocam lá um balãozinho, inserem um catéter no bebê, no coração do bebê, com um balãozinho, e esse balãozinho é que vai fazer a ampliação daquele canal. E o que acontece é o seguinte, onde eu me internei num primeiro momento, eu me internei num hospital e eu ganhei o Miguel em outro hospital. O hospital onde eu me internei não tinha a estrutura para que o Miguel nascesse e realizasse esse procedimento. Então, Deus cuidou de tudo, absolutamente tudo, nos detalhes, desde antes de o Miguel nascer. Porque 3 dias antes do Miguel nascer, eu fui a unidade neonatal do hospital onde eu estava lotou, e aí o pessoal falou, olha, você vai precisar ser transferida para um outro hospital. E eu fui transferida para um outro hospital maior, que tinha toda essa estrutura, inclusive foi onde o Miguel realizou a operação de Atene, e ficou até ter alta, né? Então, já começou aí o primeiro milagre da vida dele. E os milagres na vida dessa criança continuaram sucessivamente. Porque o Miguel, para que ele pudesse realizar a cirurgia de Atene, ele precisava vencer algumas etapas, algumas adversidades aí, que o Senhor Jesus foi ajudando ele a vencer. O primeiro deles era o ganho de peso. Por conta dele ser prematuro, as veias ali, as artérias, eram muito pequenininhas, muito fininhas. Então, era necessário que ele ganhasse um pouquinho de peso para que, então, a cirurgia fosse realizada. Além disso, como ele nasceu atropelado e não tinha diagnóstico e a saturação dele ficou muito baixa, o equilíbrio do corpinho dele foi embora, então ficou tudo bagunçado ali, então frequência cardíaca, pressão arterial, tudo bagunçado. Então era necessário que o corpinho dele se reorganizasse, entrasse novamente em equilíbrio, para que então ele pudesse ir com segurança para a cirurgia, né? Além disso, o Senhor Jesus ajudou o Miguel a superar, a controlar ali, né, uma arritmia muito forte que ele teve, que os médicos chamaram de taquicardia atrial,
Então, nesse dia que nós tiramos essa foto aqui, sem querer, foi o dia que ele fez a extubação, porque ele estava entubado. Ele fez a extubação, mas nesse mesmo dia ele começou a apresentar uma arritmia muito forte. Então, a gente consegue aqui observar o batimento do coraçãozinho dele em 211, sendo que o normal é em torno de 130. E nesse dia o Miguel chegou a uma frequência cardíaca de 240. Mas o Senhor Jesus Cristo atuou, operou na vida dele mais um milagre, que essa questão ela foi controlada. E o último grande desafio que o Senhor Jesus ajudou Miguel a superar foi a infecção com a bactéria Staphylococcus. Então, a cirurgia do Miguel estava marcada, chegou o dia da cirurgia, o anestesista desceu, conversou com meu esposo, a equipe cirúrgica já estava tudo preparado lá para ele. E aí eu recebi a ligação do meu esposo dizendo que o Miguel não ia operar naquele dia porque ele tinha feito febre e que ele estava com essa bactéria. Então o Senhor Jesus poupou a vida do meu filho, livrou ele da morte nesse momento também, porque se ele tivesse ido para a cirurgia com essa infecção, poderia ter acontecido algo pior, né? O pior ter acontecido, alguma intercorrência. Então o Senhor Jesus guardou ele mais uma vez. E muitos milagres continuaram acontecendo na vida do Miguel. Então, por conta de tudo da prematuridade que eu já comentei, da questão das infecções, da necessidade de estabilidade do Miguel, ele esperou durante 41 dias para a realização dessa cirurgia. Mas no dia 28 de maio de 2025, o Senhor Jesus preparou a cirurgia dele. E eu creio que o próprio Senhor Jesus abençoou ali a mão dos médicos para que realizassem a troca das artérias do Miguel. E ele saiu vitorioso de uma cirurgia de quase 8 horas de duração, porque era uma cirurgia de alta complexidade. O Miguel também teve que passar por uma circulação extracorpórea, né? Não só o Miguel, mas qualquer pessoa que faz uma cirurgia cardíaca, como que funciona? O coração e o pulmão, eles param, e aí todo o sangue ele é bombeado e oxigenado por uma máquina. Tanto é que o nome da circulação é extracorpórea, ou seja, fora do corpo. Então, o Miguel ficou com o sangue sendo ali circulado fora do corpinho dele por mais de 1 hora. Claro que existem os riscos, né? Risco de parada cardíaca, riscos de problemas neurológicos, riscos de várias outras complicações, mas o Senhor Jesus livrou ele de todas e o Miguel entrou e saiu dessa circulação extracorpórea sem danos, para a honra e glória de Deus. Bom, o pós-operatório que se seguiu foi extremamente difícil, por conta da intervenção cirúrgica, né, a complexidade que foi muito agressiva, o Miguel ele inchou demais. Então o tórax dele ficou 3 vezes maior do que ele era. Tamanho foi o inchaço dessa criança. E para que não houvesse um estresse a mais no coração, né, além da cirurgia que já tinha sido feita, o Miguel permaneceu de peito aberto durante 5 dias. Além disso, como ele inchou demais, foi necessário que o Miguel realizasse diálise, porque só o corpinho deles não conseguia expelir toda aquela quantidade de líquido acumulado decorrente lá da cirurgia. E várias outras coisas, né? Então ele tomou muitas medicações, então ele tinha lá a diálise, ele tinha os drenos de tórax para drenar a água do pulmão, dreno do peito para drenar sangue. Então assim, nós enquanto pais, vendo ali o nosso filho naquela situação, foi muito difícil. Mas o Senhor Jesus Cristo foi o nosso alicerce, foi a nossa forte rocha, para que nós pudéssemos passar por toda essa dificuldade. E o Miguel foi vencedor com a graça de Deus. Então, Deus é um Deus de milagres, né? Em tudo, o Senhor esteve conosco. E para a honra e glória de Deus, o Miguel superou todas essas adversidades, uma a uma, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aí indo já para 3 meses completos de cirurgia
desde quando o Miguel fez a cirurgia. Então, eu deixo aqui o meu contato, né, o meu e-mail, para você que talvez esteja passando por essa situação, ou se você conhece alguém que talvez esteja passando por essa situação e quiser compartilhar esse vídeo, né, se você quiser conversar, é só entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição. E o Senhor Jesus Cristo nos encoraja a termos fé, a termos bom ânimo, a orarmos e a buscarmos, porque Ele está sempre pronto a nos socorrer e a nos confortar. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor.